Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a equação dos gases ideais ou dos gases perfeitos. Para isso, a gente precisa entender o primeiro conceito, que é o conceito de volume molar. Volume molar, o que a gente tem que entender de volume molar é o seguinte: quando você tem temperaturas e pressões idênticas, o volume de um gás ele está diretamente relacionado a quantidade de matéria do gás, ou seja, a quantidade de mol do gás. Como mostra a imagem, quanto maior for a quantidade de mols liberado pelo cilindro, maior será o tamanho do balão. Isso porque a relação de volume e quantidade de matéria nos dá uma constante. E essa relação é diretamente proporcional. Ou seja, o volume ocupado por um mol de qualquer gás a uma determinada temperatura e pressão é denominado volume molar. Só para que fique claro, um mol de gás, pessoal, ou um mol de qualquer material, mas como estamos falando de gás, um mol de gás é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um gás. Ou seja, se a gente tiver dois pneus e eles tiverem o mesmo volume e a mesma pressão, se em um eu tenho gás nitrogênio e no outro eu tenho ar atmosférico, que é uma mistura de gases, né? A primeira pergunta seria: a quantidade de massas é igual? Não, a quantidade de massas não é igual, porque cada átomo ele tem a sua massa, ele tem o seu peso. Então, como aqui é nitrogênio, aqui tem um peso. Como aqui é uma mistura de gases, gás, oxigênio, nitrogênio, então tem outro peso, que é resultado dessa mistura. A segunda pergunta: o número de moléculas é igual nos dois pneus? Sim. Se o volume é igual, a quantidade de molécula vai ser igual nos dois pneus. Se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio aqui e 1 mol de ar atmosférico aqui no pneu 2, então eu tenho a mesma quantidade de matéria, a mesma quantidade de moléculas, que é 6 vezes 10 a 23. Ou seja, volumes iguais de qualquer gás, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam a mesma quantidade de substância, ou em mols ou em moléculas. A primeira pessoa a supor isso, né, a chegar a essa conclusão, foi Amedeo Avogadro, que é um químico italiano. Isso ele fez em 1811. Só um detalhe, pessoal. O gás ele se comporta conforme determinada temperatura e pressão. Então, quando você muda esses fatores, temperatura ou pressão, ou volume, você tem comportamentos diferentes para a mesma massa de gás. Então, é comum a gente utilizar condições normais ou condições de laboratório. Em condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, gravem esse nome, essa sigla, porque vocês vão escutar ela bastante quando se trata de gases. Um mol de um gás, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um gás, né? Por exemplo, um mol de nitrogênio. Um mol de nitrogênio ou de qualquer outro gás, nessas condições, na CNTP, vão ocupar 22,4 litros. Um mol de nitrogênio equivale a 14 gramas de nitrogênio. Então isso quer dizer que 14 gramas de nitrogênio na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, vão ocupar 22,4 litros. Tudo bem? Sabendo disso, vamos para a equação dos gases perfeitos, ou do gás ideal. Gente, a gente viu na equação geral dos gases que a relação P vezes V sobre T nos dá uma constante também. Quaisquer que sejam as transformações sofridas por uma massa de gás fixa, né, na relação de P vezes V sobre T, apresentará uma constante e dependerá também da quantidade de matéria de um gás, da quantidade de mols de um gás. Sendo assim, caso a gente considere a pressão de 1 atm ou 660 milímetros de mercúrio ou 101,325 kPa, a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, ou o volume molar de 22,4 litros por mol, a gente obtém um valor
um valor do que a gente chama a constante dos gases, né, que é o valor de R. Então, a gente obtém esses três valores. Observem que esses valores, eles são diferentes, mas continua sendo uma constante, porque eles dependem apenas da unidade de medida de pressão que vocês vão utilizar, seja ATM, seja milímetros de mercúrio, ou seja kPa, tudo bem? Logo, para qualquer quantidade de mol de qualquer gás, teremos a equação que a gente chama de PV-nRT, que no ensino médio a gente também sabe que a gente chama também de equação de Clapeyron, que foi um também cientista que propôs essa relação entre pressão e volume, entre constante dos gases, quantidade de matéria e temperatura. Tudo bem, pessoal? Então, vamos praticar. Qual o volume? Vamos nos ater ao que se pede. Qual o volume de um balão contendo 44 gramas de gás hélio utilizado em parques de diversões em um dia em que a temperatura é igual a 28 graus Celsius e a pressão no interior do balão é de 2,5 vezes 10 elevado a 2 kPa. Os dados estão aqui, ó, o valor de R da constante e a massa molar do gás hélio. A relação é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Só um detalhe, um parêntese. Pessoal, N, quantidade de matéria, é a massa em gramas dessa matéria dividido pela massa molar. Então, se a matéria aqui em questão é o gás hélio, a massa contida dentro do balão é de 44 gramas. E a massa molar do gás hélio, isso você obtém na tabela periódica, né? A massa atômica na tabela periódica. Então, você tem aqui 4 gramas por mol. Essa divisão, esse quociente, nos dá um valor de 11 mols. Isso porque você corta grama com grama. Tudo bem? Então, pessoal, se é o volume que se pede na questão, então a gente isola o volume. Volume é igual a N, que a gente já sabe que é 11, tudo bem? Vezes R, vezes T, dividido pelo valor de P. P, que estava vezes volume, foi para o outro lado da igualdade dividindo, tudo bem? Então, volume é igual a 11 vezes o valor de R, que é 8,31, vezes o valor de T, que é 28, mais 273, não esqueçam. Porque o valor da temperatura tem que vir em Kelvin, tudo bem? Dividido pela pressão, que é 2,5 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 2,5, 250. Tudo bem? A resposta para essa questão aqui é V igual a 110 litros. Providencie, faça a equação e chegue a esse resultado aí. Veja se chega a esse resultado. Tudo bem? Adiantando, determine a pressão. Não esqueçam, determinar a pressão é achar a pressão em ATM exercida por 5 mol de O2, ocupando um volume de 30 litros a 27 graus Celsius e o valor de R está aqui. Então vamos lá, rapidão. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Como o que se procura é a pressão, então a gente isola a pressão. P igual a N vezes R vezes T sobre V. Substituindo os valores, mol é o valor de N. Então, 5 mols vezes o valor de R, 0,082, vezes o valor de T, que é 27 mais 273. 27 mais 273. Não esqueçam.
dividido pelo volume, que é de 30 litros. E a resposta é 4,1 atm. Ele quer em atm. Belezinha? Vamos para a questão 2, não perder tempo não. Calcule a pressão, em kPa. kPa, exercida por 80 gramas de metano, um gás metano, ocupando um volume de 8,31 a uma temperatura de 127. Aqui está o valor de R e aqui está o valor da massa molar de gás metano. Novamente, equação de Clapeyron, ou equação dos gases ideais. PV igual a N vezes R vezes T. Não tema. Se eu estou procurando a pressão, eu isolo ela. N igual a R vezes T sobre V. N é igual a massa, lembrem-se disso, massa do material dividido pela massa molar. Olha a massa aqui, gente, 80. Dividido pela massa do material, 16. Só abrindo parênteses, carbono é 12 gramas por mol e hidrogênio 1 grama por mol. Como eu tenho 4 vezes 1, 4 gramas por mol. 4 com 12, 16. Esses valores vocês acham na tabela periódica, tudo bem? 80 dividido por 16, 5 mols. Por que 5 mols? Porque aqui é 80 gramas e aqui é 16 gramas por mols. Você corta grama com grama, só sobra mol, beleza? Então, o valor de N é 5. O valor de R está ali, gente, 8,31, beleza? E o valor da temperatura, 127 mais 273, talalá, dividido por o volume, que é de 8,31. Tudo bem? Olha, tem 8,31 aqui em cima, 8,31 aqui embaixo, corta tudo. Aqui o resultado vai dar 5 vezes essa soma aqui, que dá 400, né? 5 vezes 400, isso nos dá um resultado de 2.000 kPa, porque ele quer a pressão em kPa, não esqueçam. Não vou perder tempo. 3. Determine o volume em litros ocupado por uma amostra gasosa de 20 gramas de H2 a 23 graus Celsius. A temperatura 23, né? Mais 273, que exerce uma pressão de 623 milímetros de mercúrio. O valor de R está aqui e a massa molar de H2 está aqui. Novamente, gente, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Dá pausa no vídeo e responde isso, cara. Isolando o V. V é igual a N vezes R vezes T sobre P. N vai ser 20 dividido por 2 vezes R, 62,3 vezes a temperatura, que vai ser menos 23 mais 273. Dividido por 623. Detalhe, 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 62,3 dá 623, né? Porque, a vírgula vem para cá. Tranquilo? Então, corta 623 com 623. O nosso valor vai ser exatamente o resultado dessa soma, que é 250 litros. É o volume final em litros que ele quer. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Não esquece de dar like e se inscrever no canal. Um abraço. Tchau.